Olá, amigos, começando mais um Ponto a Ponto. Hoje, extraordinariamente, na manhã de sábado, né? Que a gente não podia perder a oportunidade de entrevistar Luiz Rivas, que está aqui em João Pessoa, fazendo o lançamento do seu novo livro, Pequeno Evangelho, em parceria com o pessoal da Turma da Mônica. Então, a gente, antes que ele fosse para outra cidade, a gente correu e trouxe aqui para conversar com a gente, para que vocês aí de casa não perdessem essa participação. Luiz, seja muito bem-vindo, obrigada por ter aceito o nosso convite assim tão rapidamente. Opa, eu que agradeço, obrigado pelo convite. Então, nossos amigos, a gente vai conversar sobre a obra principal, né, que ele está lançando agora, que é Meu Pequeno Evangelho. Vou mostrar aqui para vocês. Mostra aqui, por favor. Pronto. Meu Pequeno Evangelho, né, tem a parceria aqui com a Turma da Mônica. Isso. Então, é uma das obras do Luiz Rivas. Então, a gente vai começar a conversar e nessa conversa vocês vão conhecer os outros trabalhos, né, desse peruano brasileiro, podemos dizer assim. Mais né? ou menos. Então, pessoal, antes de mais nada, eu queria que você nos contasse como foi que você conheceu a doutrina espírita. Bom, eu pessoalmente conheci a doutrina espírita diretamente com as obras de Allan Kardec, né? Eu morava no Peru e entre 16 para 17 anos começaram a acontecer uma série de fenômenos comigo, né? Eu saía do corpo, eu olhava na madrugada. Tinha uma experiência interessante porque eu dormia e às 3 da manhã, mais ou menos, 2h30, 3 da manhã, eu acordava e via pessoas sentadas na minha cama. Então eu falava assim, não, saiam daqui, estão fazendo barulho. E as pessoas se levantavam e atravessavam a parede. Aí eu falava, nossa, isso aqui né, tá estranho. Aí eu dormia com a luz ligada, né, porque estava acontecendo isso constantemente. Teve outras experiências também, eu já vi meu corpo deitado na cama e eu flutuando no quarto, né, tentando entrar no corpo e não conseguir. Eu tive uma experiência que eu lembro, certa vez eu acordei, levantei, fui na sala, estava meu pai com um jornal, na época que se leia muito jornal, hoje já menos, mas ele estava com um jornal. Eu olhei a notícia do jornal do dia, eu olhei minha mãe que estava fazendo o café da manhã, a roupa dela, né? E fui a tomar banho. Né? Quando abro o chuveiro, a água vai cair na minha cabeça, aí eu acordei de novo. Falei, não é possível. Acordei pela segunda vez. Mas o quarto estava com a porta fechada, que tinha uma chavinha, uma coisa assim, né? Aí eu fui abrir o quarto, fui a ver, meu pai estava com a roupa, fui a olhar, estava no jornal a mesma notícia que eu tinha visto 2 minutos atrás. Minha mãe com a roupa que eu vi que ele ia sair para trabalhar. Eu não sabia como explicar isto, só sabia que eu tinha visto no sono, né, instantes atrás. Depois fui descobrir que é um desdobramento, né? Mas estes fenômenos me chamaram a atenção. Tem um amigo que ele tinha um grupo mediúnico, não espírita. E ele me falou, olha, eu acho que você é médium. Então me emprestou um livro, que era o livro dos médiuns. E ao ler o livro dos médiuns, eu fiquei apaixonado com o raciocínio de Allan Kardec. Allan Kardec, eu diria, um amor à primeira vista. Eu fiquei assim apaixonado. Que impressionante. Quando eu terminei de ler o livro, eu lembro que estava nas minhas férias, estava lendo o livro dos médiuns, e tem um tio meu que falou, esse livro é espírita, né? Você é espírita, né? Começou a rir, né? Aí eu falei, né? Sou. Né? Foi a primeira vez que eu disse, sabe? Sou, porque o raciocínio é lógico, fantástico, né? Puxa, você mas você não tem vergonha? Não, tem não. É legal, é muito bom, né? Então, eu diria que foi diretamente com as obras de Allan Kardec, autodidata, porque no Peru ainda não tinha um centro espírita nessa época. Nossa, muitas experiências, né? Algumas. Agora, já entrando dentro do seu trabalho, eu queria que você nos falasse um pouquinho de qual a importância de editar uma edição especial do Evangelho voltado para crianças. Bom, lembramos que nós estamos há 150 anos do lançamento do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Um trabalho bem interessante que a gente tinha, foi uns 6, 7 anos atrás, era na TVC, né?
fomos estruturar a TV6 junto com o Conselho Espírita Internacional, a convite do Nestor Massotti, né, que hoje está no mundo espiritual. Então, montamos a TV6 com o companheiro Alan Mitchell, né? Ele teve a iniciativa de procurar a Maurício de Souza para fazer material em vídeo para a TV, porque a gente precisava conteúdos, e ele falou, olha, Maurício já fez algumas coisas assim, quem sabe se ele não nos daria alguns conteúdos para passar lá na TV? Então foi o primeiro contato, né? Ele ligou, agendou, né? Eu tive a oportunidade de ir lá, conversamos com o Maurício e a equipe, né? E aí surgiu a ideia, puxa, vamos fazer um livro, né? Falei, livro, puxa, que legal, né? Só que a ideia ficou aí, né? Apenas de um ano para aqui, justo no ano dos 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, que a ideia já começou a tomar força, até que se materializou no mês de dezembro, né? Então, no mês de dezembro foi que nós conseguimos colocar o livro impresso, né? E graças a Deus está um sucesso, porque o objetivo é levar a doutrina além do centro espírita. Nós fazemos muita coisa do centro para dentro, e o objetivo até do Kardec é do centro para fora, porque para dentro já temos. O objetivo é aquele, o vizinho daqui do lado, da casa do centro, está se suicidando. É esse. A gente lá no centro fala com o espírito, na reunião mediúnica, do que se suicidou, que morou uma semana atrás na casa do lado. Você não chegou na casa do lado, você está chamando ele já desencarnado, está tentando aliviar uma consequência, quando você podia fazer a terapia preventiva, né? Quando a pessoa não tem consciência de si, né? Se mata, se suicida, vai no mundo espiritual, um estado terrível, lamentável, você evoca ele no centro para fazer um tratamento já depois que ele se matou. Então, qual é nossa tarefa? Assim como Allan Kardec falou, no projeto 1868, em obras póstumas, né? Uma divulgação em longa escala nos jornais de maior circulação levaria as ideias espíritas a lugares mais distantes. O que é, na época, jornal de maior circulação? Era maior mídia, né? Não tinha TV, não tinha internet. Hoje temos TV, internet, rádio, né? Mas temos que fazer isso para chegar ao público leigo, né? A gente faz muito material para espírita, está ótimo. Porque tem muito espírita que não conhece a doutrina, está ótimo. Temos que reforçar. Mas a gente tem um dever além, que é aquele que não conhece, é o que eu chamo espírita latente, né? E tem muita criança que já está reencarnando, já vem com as ideias espíritas, está faltando só chegar. Então, eu acredito, o nosso objetivo é tanto para o centro para dentro, mais ainda, do centro para fora. Existe a pretensão de estender esse trabalho às outras obras espíritas? Sim, claro, nós temos já com a turma da Mônica e o Maurício Souza já projetos para novos livros. A gente apenas não pode contar quais são, o que virá, mas nós já fechamos pelo menos mais uns 3. Então, novidades vêm aí, preparem-se, que coisa boa vai acontecer. Então, vamos aguardar grandes novidades, que a parceria continua, né? Não, sim, e eu vou contar uns detalhes interessantes, é porque eles estimavam que talvez 10.000 exemplares seria um ano, né? Em um ano a gente conseguiria 10.000 exemplares. E foi em menos de 3 dias que os 10.000 primeiros foram, né? Desapareceram. Foi uma resposta muito boa, que a gente aliou 2 coisas ótimas: a turma mais querida do Brasil com o Evangelho de Jesus, né? A luz da doutrina espírita, né? Então nós conseguimos fazer essa grande ponte, o maior divulgador para a infância no país, no coração do mundo, na pátria do Evangelho, com o Evangelho de Jesus. Então, essa junção deu uma coisa muito certa. Já estamos na 4ª edição, né? E por informações de ontem, da editora, já vai para a 5ª e 6ª, porque está uma velocidade muito alta. Então, já vamos para a 6ª edição em 3 meses. Né? Que maravilha. 3 meses, essa é uma conquista muito grande, ainda mais dentro da edição espírita, né?
Como é que essa obra pode auxiliar na educação das crianças? Ela, eu acredito, foi apresentada num formato bem interessante. Primeiro, como o próprio pessoal da Maurício de Souza fala, é a diversão. Uma coisa que torna-se entretida, gostosa, né, já está pronto para logo entrar na segunda fase, a educação. A gente colocar lá as ideias espíritas, os conceitos, né, do evangelho, do bem, da caridade, da humildade. Né. O projeto do meu pequeno evangelho, ele segue capítulo a capítulo o evangelho segundo o espiritismo, só que cada capítulo é um dia de férias. Então torna-se muito legal, porque a criança está vendo uma coisa divertida, as férias. A turma da Mônica conta as férias. Então esse foi o caminho, pegar aí a cada dia de férias uma parte do evangelho, e o interessante é que é colocado, né, de uma forma sequencial. Então, o Sermão da Montanha, né, a humildade, bem-aventurados os misericordiosos, os puros, né, os que têm fome e sede de justiça. Então nós colocamos paz, justiça, misericórdia. Todos os itens do Sermão da Montanha estão no livro. Porque este é o código que Jesus nos deixou para tornar-nos anjos ou espíritos puros. Né? Esse é o nosso objetivo, iluminar-nos. Então, ao colocar de uma forma agradável, fácil, em historinhas para as crianças, né, a gente consegue chegar nos corações. E temos já amigos que nos falaram que são católicos, evangélicos, que já leram o livro, né? Inclusive no dia do lançamento, o próprio Maurício me falou, olha, aqui a moça é evangélica, ela está comprando, né? Que acha ótimo, né? Tinha outra moça também católica que pegou o livro, estava lendo, né? Então é interessante porque ele é o evangelho universal, né? Para todos os povos, independente da religião que se professe, o evangelho é para todos, né? Apenas que aqui é apresentado por um personagem espírita, né, que é o primo André, né? Que já me falaram aí, você fez o Paulo Guerreiro do Corinthians, né? Porque ele parece, você dá uma olhadinha aí, os amigos vão ver, né? O pessoal fala, é o Paulo Guerreiro. Não é o André, né? É só uma coincidência. Mas então é mais ou menos isso, né? Levar o evangelho para essas novas gerações que chegam e colocar também, né, os princípios do bem já desde pequenos. Para hoje, crianças de bem, amanhã, adultos de bem. Luiz, você falou que a pretensão de vocês é ir além das portas dos centros espíritas, né? Uhum. Eu acho que também é chegada a hora da doutrina do movimento espírita como um todo, ir além dos seus muros, né? E chegar às pessoas, né, com essa doutrina consoladora. Mas no tocante às crianças, quais são os critérios? Qual foi aqui, digamos, os aspectos que vocês usaram para conseguir atingir essas crianças que são de outras religiões ou até mesmo não vivem em nenhuma religião? Tá. Bom, o mesmo princípio que está no Evangelho, o mesmo princípio que Jesus ensinou, né? Que são códigos morais universais, né? O perdão. O perdão não tem religião. O perdão é o simples aspecto da gente encontrar no outro o teu igual, né? Reconhecer o outro, você é o outro é você. Logo, sabemos que temos erros, nós, logo o outro também pode errar. Então, esse reconhecimento é universal, né? O princípio do perdão, que é a humildade quando entra. O orgulho é o contrário, o orgulho te diz que você é superior ao outro. Logo, você não pode perdoar. Mas, então, esses princípios que estão no próprio Evangelho, a gente colocou simplesmente de forma divertida, né? Em férias, né? Tem a Mônica eles vão para a praia, outros dias vão para a montanha, eles contam que estavam no inverno, outros contam que estavam numa enchente, que choveu, né? Tem coisa interessante, por exemplo, né? Nós tem um capítulo da caridade, que eu acho muito bacana, porque na caridade está a Magali doando alimentos, né? Então a gente fala assim que é uma coisa, só o Evangelho para fazer isso, né? Aqui, né? A Magali, né, faz doação de alimentos, né? E o Cebolinha fala, é impressionante, né? Porque só aqui tem outro capítulo que também é ótimo, né? Que é do amor, onde a Mônica, né? A Mônica dá um abraço no Cebolinha. Cadê esse? Aqui.
Aqui, desculpa, essa daqui. Aqui, o amor, né? Então, a Marina queria fazer um desenho do amor, né? E a Mônica dá um abraço no Cebolinha. É outra coisa incrível, só com o pequeno evangelho. Uma coisa que a gente não conseguiu fazer foi, no começo, quando eles vão para a piscina, a gente não conseguiu dar banho no Cascão. Essa não deu, essa fica para o Evangelho, meu pequeno Evangelho 2, né? O Cascão não demos banho, não. Mas aqui está já as ideias, né? Então eles estão na piscina, é diversão, é legal, né? E o Cascão acha que ser puro, né? Porque eles falam, né? Pureza de coração, não de corpo, isso ainda bem, né? Então, mas é interessante, né? Que a gente coloca assim coisas do dia a dia. O Evangelho está no dia a dia, né? A gente faz muito, às vezes, só em casa e tal, aquela coisa formal, mas o Evangelho é no dia a dia, né? É no contato com o outro, com o bichinho, né? Com a natureza, com as plantas. É isto. Então, a gente mostrou assim, dessa forma bem... aqui que é bem colorido, né? Isso tem que ser. Tem que ser mesmo. Você acha que o fato dos personagens serem personagens conhecidos e queridos pelas crianças facilita essa aceitação da mensagem que é passada? Com certeza, né? O fato de já estar no público, são 4 gerações, né? A gente tem alguns dados, por exemplo, as revistas da Turma da Mônica já tem mais de 1 bilhão de exemplares vendidos. Você tem ideia? 1 bilhão, né? É uma coisa assim, né, fantástica. São mais de 120 mil assinantes no Brasil todo. Um assinante é uma família. Cada família tem 4 membros. Estamos falando de mais de 500 mil de pessoas de assinantes, né? Então, já está no ambiente. E colocar o Evangelho foi uma coisa assim muito legal. Realmente, eu tenho 2 sobrinhas, né? E elas fazem assinatura, agora a mais velha já está na Turma da Mônica jovem, né, que já é pré-adolescente. Mas é uma leitura que gosta muito, e ela que gosta de leitura, os gibis começaram, né, favorecendo, né, nessa questão. Então, realmente, essa linguagem colorida desses personagens que nos são tão queridos, né, ajuda muito. Vamos ver se algum internauta estivesse online, talvez tenha alguma pergunta, será? Por enquanto não. Por enquanto não. Então, amigos, vocês que estão aí na Rede Amigo Espírita, ou na TV, no chat da Rede Amigo Espírita, nosso amigo José Queiroz está aí, é só vocês mandarem as perguntas, ou até as experiências de leitura de vocês, quem já leu o livro, quer dar as suas impressões, né? Quem quer saber um pouco mais, manda as perguntas aí que a gente vai respondendo, né? Eu sei que o pessoal não estava acostumado com o horário da programação, está um pouco... Verdade. Mas a gente vai tentar responder a vocês que estão aí online. Então participe aqui conosco, porque o nosso bate-papo é sempre interativo. Ok. Qual é o desafio em transformar uma obra não espírita em algo que auxilie na educação, na base das crianças espíritas? Não entendi, como é? No seu caso, a obra você está se baseando no Evangelho. Sim. Mas para uma criança pegar um conteúdo que não é espírita, qual você acha que, como escritor, né, que desenvolve nessa área, qual é a dificuldade de quem não tem esse conteúdo espírita escrever livros que tragam um conteúdo edificante na educação das crianças? Deixa eu ver se eu entendi. O objetivo de chegar a um público não espírita, infantil, seria isso? Porque assim, no caso, o Evangelho, apesar de ser uma leitura complexa, você, usando os artifícios, você consegue passar essa mensagem que você conseguiu da caridade, do amor, entre outros temas. Mas quando a gente pega uma leitura não espírita, um autor que escreve para o público em geral, não para o público espírita, ou que não tem conhecimento da doutrina espírita, okay. Qual você acha que é o desafio desse autor em escrever, passando essa mensagem de amor, sem ter essa vivência, esse conteúdo espírita? Bom, primeiro que autores não espíritas têm escrito ao longo da história muito material muito bom. Vamos um caso. A Disney, você assiste os filmes da Disney, grande maioria tem valores, tem psicopedagogos por trás, pessoal que lida com isso, né? Então eles já têm roteiristas, preparados, pessoas treinadas, e eles conseguem levar mensagens muito edificantes. Veja os filmes tipo Frozen,
ou outros, né? Então, até a Pixar e outras grandes redes de TV, né? Então, eles levam conteúdos muito bons, muito interessantes, né? Então, não precisa você ter o espiritismo no formato que está codificado pela... Não, porque o bem é universal. Então, você observa que Allan Kardec disse, na sua visão genial, as ideias espíritas, as ideias, não fala o espiritismo, no projeto 1868, leiam obras póstumas. Muito divulgador não conhece o projeto 1868, é fundamental, porque essa é a visão, a diretriz kardeciana. É a ideia espírita. O que é a ideia espírita? Né? A imortalidade, né? O princípio do esforço para ser uma pessoa de bem, né? A pluralidade de existência, são as ideias, né? Não é o espiritismo que foi feito aquela coisa assim fundamentalista, né? Não é isso. É a ideia. Porque o que importa, ao final de contas, meus amigos, não é que tenha muito espírita. O que interessa é que tenha pessoas de bem. Porque o que você vai ficar melhor no mundo espiritual é quanto mais luz você emita, teu perispírito tem que ser mais sutil. Isso vai te fazer acesso a novas regiões mais sublimes, né? Não é quanto você conhece da doutrina espírita ou do espiritismo. Não é quanto mais você frequenta o centro, não é quantos cargos você teve na casa espírita, não é nada disso vale lá. O que vale é quanta luz você emite. E para emitir luz, você não precisa ser espírita. Até porque a doutrina tem 100 e poucos anos e quanto ser luminoso já não tem passado pela história, né? Então, muita gente vem porque espiritualidade inspira, né? E as pessoas já vêm com essas noções e transmitem para que a humanidade se regenere, não espiritize, né? Se regenere, né? Até porque também tem um detalhe. Eu estava fazendo uma pesquisa e observei uns entrelinhas. Veja só. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele fala da chamada ciência de todos os tempos. Lá no mundo espiritual, ele foi pegar informação da chamada ciência de todos os tempos. Tá? 2. Ivone Amaral Pereira, na psicografia do Memórias de um Suicida, em Lisboa, na cidade de Esperança, onde tem as universidades do além, onde os espíritos superiores estudam para ser espíritos mais avançados ou até espíritos puros. Lá nas universidades do além, eles estudam a chamada ciência do infinito, que é assim, infinito é todos os tempos, né? É sinônimo, né? Então eu fiquei pensando, gente, quando a gente desencarne, o que hoje chamamos de espiritismo é o ABC, né? É o jardim de infância. É a realidade, é o mais básico. Estamos aprendendo aqui as noções mais mínimas, que a gente não morre, que a gente reencarna, que a gente continua pelo nosso esforço, que o bem que faz volta, o mal que faz também retorna. Estamos aprendendo o nosso mais elemental, né? Mas no mundo espiritual, há regiões onde se estuda níveis maiores, né? A chamada ciência do infinito. Acabou a questão de religiões, ciências, filosofia. Não. É conhecimento geral de leis e normas universais, né? Aqui na Terra, o mais próximo, diríamos, disto, né, o mais limpo, seria através da doutrina espírita, né? Mas tem outras e tantas filosofias e doutrinas que também são emanações da ciência do infinito, né? Então, eu fico pensando, o fundamental, o objetivo nosso, meus amigos, é nossa iluminação. Consequência, o perispírito tem que estar o mais sutil possível. André Luiz fala das moléculas do perispírito. Enquanto a molécula do perispírito gira mais rápido, é mais sutil e a gente emite mais luz. A molécula do perispírito é mais densa, nosso perispírito também é mais pesado, emitimos menos luz, né? Então, esse é nosso objetivo, né? Pessoas falam, não, que a gente tem que fazer isto, da campanha, você tem que ir no centro, 5 horas em ponto, não pode sair, porque não tem nada disso. Não é nada disso. O objetivo, ao final, é a gente ser pessoas nobres, de bem, né? E conscientes do nosso dever para com o planeta, para conosco
e com o compromisso que algum dia estaremos junto com Jesus. Uma caminhada longa, né? Vamos lá. Você falou desse, digamos, podemos dizer que um recorde nas edições, né? Que uma edição atrás da outra, que a aceitação pelo público. Mas agora eu queria saber como é que está sendo a aceitação pela mídia, que os críticos, a mídia em geral, vem comentando sobre o livro, né? Porque até então a Turma da Mônica é muito conhecida, mas com a visão espírita, com conceitos espíritas, é novidade. Então, o que vem se falando por aí? Olha, tem sido muito grata a surpresa, porque não temos recebido uma crítica assim do material, porque até estariam criticando a Jesus, né? Que a gente só pegou o Evangelho e adaptou a um formato divertido, né? Se criticassem o perdão, a caridade, o bem, aí estariam criticando as normas do Evangelho do Cristo. Mas é interessante porque tem sido bem visto, nós temos saído em reportagens, né? O livro tem sido destaque na Época, na Globo, online, saiu na revista Caras, né, na edição de janeiro, né, saiu uma meia página falando do lançamento. Essa semana passada saiu na capa do maior jornal do Distrito Federal, o Correio Brasiliense, né, saiu, né, na capa, né, e a gente tem visto assim uma boa divulgação. E o melhor é o feedback que dão as crianças, né? Eu já vi assim, o capítulo que mais gostei foi quando a Magali está doando alimento, né? Outra fala, não, me gostei mais quando eles doam um cachecol, né? Tem um capítulo, né? Não, eu gostei muito quando, né, o Cebolinha, né, estava com o Floquinho, né, o cachorrinho, né? Então cada um tem da sua visão, cada um da sua experiência, mas é muito legal porque você vê que as crianças estão lendo. E é interessante que muitos pais estão fazendo o evangelho no lar com o livro. Tem um em Goiânia, me falou, olha Luiz, minha filha de 9, 10 anos, mas nunca queria entrar no evangelho no lar, mas não fazia de jeito nenhum com a gente. A gente, com o meu pequeno evangelho, começou a fazer, né? Isso é ótimo, é um milagre, né? Poxa, que legal, né? A gente não imagina, né, outras coisas. Já chegou nos Estados Unidos, já chegou em países da América do Sul. Hoje me ligaram da Suíça, querem traduzir ao alemão. Né? Falei, bom, vamos ver, né, como é que é, não sei. Né? E é interessante porque tá chegando assim, o Maurício no dia do lançamento falou, Luiz, vamos fazer em espanhol? Você fala espanhol, vamos fazer em espanhol. Falei, puxa, que legal, né? São 20 países que falam espanhol. Né? Porque há um detalhe, sabe o que eu fico pensando? Vejam vocês que me acompanham e raciocinemos. Quase 1/5 do planeta, talvez 1/4 do planeta é cristão, né? Chamado cristão. Católico, evangélico, protestante e outras denominações, e um pouquinho de nada espírita. Né? Mas você já percebeu que quase ninguém fala do evangelho? Você percebeu isso? Né? Evangélicos não falam do evangelho. Né? Católicos, com raras exceções, né? Parábolas, os milagres de Jesus, é um milagre, é o santo, né? É o que Maria fez, ótimo, né? Mas e o evangelho, e o que é Jesus? Parece que Jesus sumiu do mapa, né? Não, os amigos protestantes, as escrituras, né? Tudo bem, tem muita coisa boa na escritura, mas e o evangelho? Né? Não, vai lá no profeta, no que falou tal, na guerra de não sei quem, né? É o Apocalipse, né? Tem alguns grupos ecumênicos, é o Apocalipse, mas e o evangelho? A gente não conhece Jesus, não conhece. E eu falo isso, né? A gente, anos na doutrina espírita, eu comentei até na palestra, né? O que é evangelho? As pessoas não sabem. Evangelizadores não sabem o que é evangelho. Evangelizados saem com 15, 20 anos, né, de evangelização e não sabem o que é evangelho. Não sabe. Não, então, é importante que a gente fale e fundamente bem o evangelho que Jesus ensinou, mas acima do que Jesus ensinou, ele não é o gerador, é da ordem dos espíritos puros que governam os sistemas. Olha só, os espíritos puros de nível cósmico, eles têm uma ordem de leis que fundamentam e colocam nos planetas, quando suas humanidades têm níveis mínimos de compreensão. É um projeto cósmico, não é uma coisa que Jesus inventou, não, é um projeto cósmico de harmonia universal. Isto é o evangelho, é muito além do que a gente pensa, né?
com a codificação espírita, os próprios espíritos superiores vêm trazer os ensinos do Evangelho, que já existem, e ampliar para um melhor entendimento. Eles não criaram, né? Kardec teve a capacidade de coletar as melhores frases, né, dentro dos espíritos da orbe do planeta Terra. Mas o Evangelho é universal, é de todos os sistemas planetários e estelares. A gente está falando de uma coisa bem maior do que a gente pensa. E isto ainda não está implantado no planeta totalmente. Com Jesus e os grandes seres, começou a implantação. Mas tanto é que a gente esqueceu, a gente ouve o que outros falam, né? As escrituras, por isso os amigos protestantes falam, as escrituras são importantes porque aí está o Evangelho. Mas às vezes eles esquecem também, né? Então, a gente está na hora de retomar o conceito básico, o Evangelho e seu resumo, que está no Sermão da Montanha. Acho que todo o centro espírita tinha que ter na entrada do centro as 10 bem-aventuranças para saber de cor até. Porque fundamental é que está o código para a gente ser espírito puro. Esse é o nosso objetivo. Aqui está o código, né? Humilde, puro, justo, misericordioso, resignado, com muita fé e alegre, né? Alegria, né? Termina as bem-aventuranças com alegria. Isto deveria ser assim, na entrada do centro, né? Porque a gente fala, não, evangelho no lar, evangelho não sei o quê, evangelho é uma evangelização, e o que é evangelho? Ninguém sabe. Então, aí vem a reflexão, né? Evangelho, foquemos no Sermão da Montanha, que a página mais bela é o resumo, aliás, o espírito que construiu o sistema solar, que construiu o Sol, que construiu este planeta, encarnou, passou 3 anos desses 33, né? Dos 33 que esteve, 3 anos predicando. Esteve um dia, 1 hora, uns 5 minutos, que foi o fundamental, quando ele trouxe o Sermão da Montanha. Esta é a pauta para a gente tornar-nos anjos. Outra caminhada longa, já né? Falei demais. Nada, demais. ótimo. Com relação às mídias ainda, a gente vê que hoje as crianças nascem com uma facilidade enorme para as mídias, a internet, para a comunicação no geral, né? E às vezes a gente ainda questiona um pouco o nosso sistema de mídia, né? As informações que são passadas para a gente nem sempre são informações adequadas, né? Então, qual seria a importância e qual o papel das mídias atualmente na educação das crianças, nessa contribuição dessas crianças que são tão conectadas, tão ligadas com o mundo, né? Olha, eu particularmente, vai ter muito pai que vai me querer crucificar, mas eu tenho esta ideia. Mídia tem a própria palavra médio. É um médio. Ele não é quem faz. A mídia é só um médio. Quem faz é quem está por trás, né? Ela só permite que algo aconteça. Tipo assim, antigamente tínhamos o giz, né? Os professores. Hoje pode ter um PowerPoint, mudou a mídia. Mas não é o giz, não é o PowerPoint o que vai fazer, o objetivo, né? Hoje tem aplicativo, né? Então, não é isto. É quem gera atrás o conteúdo, né? Então, os médios vamos ter novos, né? E novas tecnologias virão, né? E isso vai acontecer. Já se fala da internet 2.0, que vai ser chips, tipo chips, células, nem chip, né? Células dentro do cérebro. Então a gente vai estar online o tempo todo cerebralmente. Você já pensou? É mídia, né? Então a gente está aqui, pera. Eu acabo de receber um WhatsApp na cabeça, né? A gente vai falar, era vírus, né? Não sei. Estou brincando, né? É spam, né? Mas vai acontecer isso, né? E os espíritos também vão usar as mídias para comunicar-se, né? E estão usando, né? Então, eu penso que o médio não é o problema. O problema são os agentes geradores de conteúdo, né? E às vezes a gente quer culpar a mídia por conta do conteúdo, mas veja só, eu acho que esse é um projeto do Cristo. Essa mundialização da facilidade do acesso ao conteúdo. Certa vez, o Divaldo falou com Joana, Divaldo Franco falou com Joana, olha, o cristianismo está diminuindo na velocidade que o islamismo está aumentando. Daqui a pouco o cristianismo vai sumir e o mundo vai ser islamista. E aí como vai ser? Muçulmano, né? Como vai ser? Embora que o Islã tem muita coisa boa, mas tem algumas coisinhas que incitam à violência, né? Mas enfim,
né? De qualquer jeito, tem muita coisa boa. Mas, e aí como vai ser? E Joana falou, não, tem um projeto bem antes previsto. É a internet. A internet veio para popularizar o conhecimento. Porque antes eu lembro, né, que batiam na porta, não sei se aqui no Brasil, mas no Peru, quando você estava em casa, né, quando eu ainda era criança, eu lembro, batiam a porta, né, era um vendedor da enciclopédia. Né, ele vinha com uma caixa de enciclopédias, né, pra, não sei, aqui também tinha, né, oferecer enciclopédia, porque era o acesso ao conhecimento, né. E eu falava assim, nossa, nesses 12, 14 volumes está o conhecimento da humanidade, a gente achava feliz, né, a gente olhava e lia, né, fotos e tal, né. Hoje não precisa mais isso, está tudo na internet, né, você coloca tanta coisa, como fazer uma palestra falando, já tem PowerPoint, tem imagem, tem o vídeo, já tem tudo, né? Então, isso é fundamental, porque a mídia facilitou essa comunicação, né? Hoje temos os tablets, né? Amanhã vai vir outra coisa, né? Vai ser na própria pele, holográfico, né? E depois vai ser chips visuais mentais, né? A gente fecha os olhos e já está vendo, né? E amanhã vai ser outras tecnologias que a gente nem imagina, né? Aliás, tem algumas que a gente já imagina, porque eu lembro no livro Memórias de um Suicida, quando estão na Universidade do Além, tem umas tecnologias fantásticas, né? Uma que eu acho ótimo, que eles falam de uma televisão que não só gera imagem e som, sino gera emoção. Fala, que legal, quando vai chegar essa TV aqui na Terra? Uma TV que gera emoção. Eu fico assim... Uma TV com emoção, né? Então, aumenta a emoção, diminui a emoção no controle remoto, né? Não sei como vai ser, mas, né? Uma TV com emoção. Tanto é que eu tenho uma amiga em Brasília que me falou, não, mas isso não é longe, não. Tem uma cientista brasileira que está nos Estados Unidos trabalhando, que já detectaram alguns códigos em música e em imagem que são próprios para gerar emoção. Quando algumas imagens tem esse tipo, essa fórmula matemática, já detectaram que gera determinada emoção. E a música, determinados acordes, também gera emoção. Então, isso não está longe. Eu falei, puxa, que legal, você já pensou? Vamos ver coisas com emoção, livros com emoção, enfim. Que coisa não virá? Então, a mídia, os médios, são apenas médios. Cabe aos pais saber orientar que médios seus filhos vão usar. Mas hoje, veja, eu lembro, a minha época, era Tom e Jerry, né? Era o gato atrás do Papaléua, né? A gente tinha uma raiva, né? Eu tinha raiva do Papaléua, né? Porque o coiote nunca pegava, enfim, né? Putz, e o Piu-Piu, né? O Piu-Piu e tal, né? E o Pica-Pau, o Pica-Pau é danado, né? Mas isso era, né? E a gente via normal, né? Hoje, você vê a Discovery Channel, Discovery Kids, você vê outros canais, Nickelodeon, enfim, né? Disney Channel. Então, você vê como tem muito programa com muito valor, muito ensino. A própria Peppa, né? A Peppa tem muita coisa boa. E não tinha na minha época, Leicitão, enfim, eu já falo porque eu estou já no mundo aqui, né? Quem é da época já sabe. Mas tem muita coisa boa que está vindo. Na nossa geração não tínhamos isso. E ninguém questionava. Então, vejam só, né? Mídia é mídia, mídia é médio. A gente realmente vem percebendo essas mudanças. Até a própria Disney, né, as próprias princesas estão tendo uma personalidade um tanto diferente, acho que acompanhando a evolução. Mas dentro desse contexto que você fala, né, que a mídia é apenas um meio, né, e como é que os pais vão fazer essa seleção, esse filtro desses meios que eles querem que os filhos, que chegue até eles, né, essas informações, como é que deve ser o parâmetro para avaliar, né, o que é realmente seu filho, que tipo de informação seu filho deve consumir ou não? Eu acho que tem várias coisas aqui, mas apenas uma que talvez seja fundamental. A tarefa nossa, como pais, deve ser orientar os nossos filhos. Ao final de contas, os nossos filhos são espíritos que já vêm com uma série de bagagens reencarnatórias e estão na experiência de filhos nesta encarnação. Muitas vezes eles não têm sequer compromisso conosco, apenas são uns anos nos quais vamos orientar. Outras vezes sim são espíritos atrelados por reencarnações, enfim. Né? A gente tem uma visão imortalista dos nossos filhos. Né? E o princípio, se a nossos alimentos nos fazem bem,
como qualquer pessoa tem vai a um restaurante bom e fala, puxa, que comida boa, né? E a gente fala, fala para um amigo, olha, leva aí a tua família, a comida é ótima. Que melhor alimento que o alimento da alma, que é o Evangelho à luz do Espiritismo, né? Então, passar isto, a doutrina que é um alimento, um tesouro, passar o Evangelho à luz do Espiritismo para os filhos é mais que dever, porque é alimento para a alma. Muitos pais erroneamente pensam, não, meu filho quando fizer 18 anos ele decide que religião. Então a mesma coisa faz com a escola, ué. Né? Quando ele faça 18 anos que escolhe o que quer, ou faz a mesma coisa com a sua saúde, porque sua saúde é espiritual, é sua educação integral, né? Sua alimentação, não é só quando seja grande, não, você tem que dar as pautas de uma boa alimentação para ele, da mesma forma, uma boa alimentação mais moral para ele. Temos algumas perguntas aqui, né? A pergunta veio, como conviver com as gerações online e conectadas, né? E como administrar os conflitos daí decorrentes entre os pais e filhos, né? Realmente tem um pouquinho de conflito, né? Principalmente que os pais de outras gerações não estão conectadas, têm dificuldade de assimilar, né? Essa facilidade que os filhos têm em estar conectados e às vezes a necessidade de estar conectados, né? Uhum. Eu acho que tudo deve ser bom enquanto não seja com excesso, né? Tudo que seja em equilíbrio é bom. A mídia está aí, é um facilitador, né, para conhecimentos, para acessos, né? Eu acho que é importante que ele tenha os seus horários, né? Um pedagogo talvez saberá melhor explicar isso, que eu não sou expert, né, no assunto, né? Mas eu me lembro quando meu pai me comprou meu primeiro computador com 9 anos, né? Aquele primeiro dia, né, 9 anos, comprou um computador, né? E eu tinha um negocinho aí para programar, eu fiquei até as 3, 4 da manhã programando, para mim é uma coisa fantástica. Mas meu pai chegou 4, 5 da manhã, mas você continua aí lá no computador? Mas é porque ele não estava entendendo que era uma experiência nova, e uma experiência boa. Eu estava estava programando, né? Estava fazendo conteúdos novos, né? Mas é difícil porque um paradigma a ser quebrado. Mas, como todo pai, deve ter o cuidado natural, porque hoje tem muita coisa também errada na internet, tem muitas coisas que, enfim, né, vocês já conhecem, né, tem muitos processos, e ainda mais, se me permite contar uma experiência mediúnica, é uma comunicação mediúnica, eu dei comunicação espírito, que tinha o perispírito deformado, e ele se autodenominava, que fazia parte de uma falange espiritual chamado Aranhas. Ele tinha até como aqueles dentes das aranhas, né? Tinha uns braços que saíam dele, tudo como cabelo de aranha, né? Ele tinha todo o perispírito deformado, né? E ele falava que fazia parte de um grupo espiritual, que eles são colocados na frente de computadores, principalmente de lan houses, mas também em casas, tá? Eles montam como uma teia de aranha, e cada vez que o usuário se senta frente ao computador, ao mexer a teia, imediatamente chama a atenção deles, né? Então eles entram em conexão mental, psíquica, e eles são incentivadores de fazer difamações nas redes sociais, de agredir outras pessoas, criar não digo hacker, crack, não digo isso, senão de fazer ataques e sujar o que deveria ser uma coisa boa, que é as redes sociais, né? Deveria ser uma coisa para o bem. Mas eles são responsáveis porque eles já teledirigem mentalmente, entram nas suas redes mentais, são como teias colocados na frente do computador, e eles já começam a comandar mentalmente. Aí começam os ataques, os xingamentos, né? Uma série de ações coordenadas por equipes espirituais que usam as redes para fazer isso. Para mim foi uma surpresa ver uma quantidade enorme de espíritos com essas formas, né? Então eu coloco uma experiência mediúnica, tá? E interessante porque o diretor espiritual da reunião mediúnica mostrou ao espírito uma imagem de como será ele quando reencarne. E ele viu-se
reencarnado como um menino com problemas visuais, um olho quase saído e outro deformado, né? Tinha problemas visuais. Ele se viu, se enxergou, porque tudo que ele estava gerando visualmente através das redes, né, sociais e as mídias, ele estaria voltando em si mesmo, ele estava se fazendo o seu futuro, né? Então foi uma experiência de choque, o espírito entrou em choque, né, e foi resgatado nessa comunicação. Mas cabe a alerta para nós, né? Fazer do nosso material de trabalho um material bom para divulgar o bem, né? E ter cuidado com nossos filhos para não entrar em sintonias com agentes que às vezes estão também no mundo espiritual sem uma boa orientação. Nossa amiga Tereza Limeira está nos assistindo, né? E colocou assim, lembrando que as criancinhas somos todos nós, que muitas vezes precisamos de uma linguagem mais simples para entendermos a vida. Grande abraço para você, Tereza, nossa querida, que faz parte aqui do DECUM. Ótimo. Falando de criancinhas, eu queria mostrar um livro que a gente lançou agora. Vamos, né, falar assim. Esse daqui saiu agora, você me ajuda a mostrar para os amigos? Né? Saiu a Galinha Espiritinha, né? Já muita gente me falou, mas quem é teu marqueteiro e tal? Eu falei, é a prima espírita da Galinha Pintadinha, né? Todo pai que tem um filho com menos de 8 anos já deve ter ouvido essa musiquinha para umas 5 encarnações, né? Aqui trata da reencarnação do pintinho amarelinho. O pintinho amarelinho vai reencarnar, né? E essa é a Galinha Espiritinha, né? Então ela segue, a gente vai mostrar rapidamente, né? Ela segue a música, né? A galinha queria ter um filho, né? E ela não estava conseguindo ter um filho, né? Então, aí a galinha ficou doente, mas o galo nem ligou, né? Aí os pintinhos foram correndo a chamar o doutor era o peru, a enfermeira era o urubu, e a agulha da injeção era a pena do pavão, né? Estão seguindo a música? Ok. Mas aqui vem a parte espírita, né? Aqui a parte espírita. A galinha, aqui está a enfermeira, né, e o doutor falando que a galinha não estava doente, não, ela estava triste. Mas porque ela não podia ter um filho. Mas talvez o responsável era o galo. Aí como a galinha é espiritinha, ela é espírita, ela convida o galo, vamos fazer uma prece, galo. Né? Porque o galo, ele não é espírita, então não sabia que a prece funciona. Fala, mas isso funciona? Funciona, galo. Eu vou te ensinar a fazer uma prece. Então eles vão orar. E uma luz vem do céu, né? Justo no pôr do sol, né? Uma luz chega do céu e aí eles dormem e saem do corpo, né? Se desdobram, saem para o mundo espiritual, saem do corpo. E o galo, o carijó, encontra com um galo de briga amarelo, tá? Um galo grandão, né? E o galo, não é, já me falaram, é o Alexandre Frota, não é Alexandre Frota, não. É um galo de briga amarelo forte, né? E ele fala assim, olha, eu bati a você na vida passada, mas estou arrependido. Eu quero reencarnar como teu filho. Me perdoa, galo. Me ensina, galo, por favor, né? Me ensina a amar. Eu quero aprender que eu sou teu filho, galo. Me perdoa, né? Então, o galo carijó, ele acorda e perdoa no sono ao galo amarelo, né? Ele perdoa no sono, né? E aí, uma vez perdoado, o galo reduz seu perispírito e fica como o pintinho amarelinho. E aí está unido perispiritualmente com a galinha espiritinha, né? E pronto, aqui temos a nossa galinha espiritinha, agora está grávida. Aqui os pintinhos, né, esperando o irmãozinho, né? Ela já vai ter um neném. E aqui reencarnou o pintinho amarelinho, que cabe aqui na minha mão, né? Bom, é uma historinha super resumida, né? Para os pequenos, né? E eu vi que ele prestou atenção. O nosso Vitor, que está aqui nos bastidores, o filho do Queiroz, né? Que nos ajuda. Tá. Da gente dar continuidade, vamos só mostrar os outros trabalhos que você fez, né? Pronto, sim, claro. Aproveitar aqui. Temos aqui outro infantil, que é Crianças Médiuns. As crianças médiuns. É a história das irmãs Fox? Isso, são as meninas Fox. Aqui é Hydesville.
e aqui é o fantasminha, né? O espírito que estava lá. Você já vê pelo formato, a diagramação é toda assim, paranormal, né? Aqui tem um toque de ectoplasma e tal, né? Aqui tá todo assim. O que acontece, né? Vocês já conhecem que o espiritismo começou com as meninas Fox, né? Nos fenômenos de Hydesville, em Estados Unidos, né? Os fenômenos chamaram a atenção. Aqui está o Sr. Fox, a esposa e as duas meninas, né? A Kate e a Margaret, né? Aqui a casa. Eles compraram uma casa, foram morar lá. Mas olha a casa linda, né? É a casa dos sonhos. Olha essa casa já... Assustadora a casa. Já vinha com fantasma a casa. Se não tiver, ia ter, porque estava demais. Bom, então as meninas foram para seu quarto, e aí ouviram as pancadas na parede e tal, né? Toque, toque. Será que é um gatinho? Pensou a menina, não. E não sei o quê. Só que as batidas foram mais fortes, né? Cada vez mais, pá, tum, tá, pronto, pá. Aí a menina, é um urso, falou a menina, né? Ou, não sei. Enfim. Aí o pai achou que talvez seria um ladrão. Então ele foi olhar na casa, né? Será que lá no telhado tinha alguém? Embaixo teria alguém? Não tinha ninguém, né? Aí ele, quando volta, né? No quarto, a menina estava conversando com o espírito, né? Ele fazia uma pancadinha, né? E o espírito repetia, né? Batia a palma, o espírito repetia e tal, né? E aí começou a primeira comunicação. Uma batida, sim. 2 batidas, não, né? E aí começam as comunicações. Aí o espírito se materializa, o Charles Hosman, que tinha sido um vendedor de joias, e ele conta para as meninas que ele não era um fantasma, não, como elas se imaginavam. Ele foi assassinado, morto na casa. E colocaram seu corpo num muro falso, e ele ficou preso lá. Mas graças às meninas, ele foi libertado e foi para um mundo muito bonito, foi para a luz, né? E lá, com essa notícia, as meninas saíram nos jornais, na mídia e tal, ganharam muita fama, aí se apresentaram em palcos, né? Foram até Nova York, né? E é graças a estes fenômenos em que dos Estados Unidos vai para a França, e Allan Kardec vai estudar já os fenômenos com a mediunidade, inclusive com crianças, adolescentes, e vai dizer que os espíritos existem e não são fantasmas, né? Bom, e aqui temos umas atividades paranormais, enfim, né? Atividades paranormais, Atividades né? paranormais, né? Para quem gosta, né? Aqui onde está o fantasminha, enfim. É muito legal. É o livrinho das Irmãs Fox. E a gente tem também aí essa coleção Espiritismo Fácil, né? A gente mostra Vamos mostrar as capas. Aqui né? o Espiritismo Pessoal. Fácil, para entender o Espiritismo em apenas 1 hora. Reencarnação Fácil, para entender a reencarnação também em 1 hora. Evangelho Fácil, para entender o Evangelho em 1 hora. A gente quer mostrar que todos os livros têm infográficos, é uma proposta bem diferente dos livros convencionais. Ele é todo ilustrado, tudo texto curto, né, todos com informações com base nas obras de Allan Kardec, Chico Xavier e outros grandes autores, né? E agora o quiz espírita. E o quiz espírita, né? Esse é o terror dos espíritas. Tô brincando. É a prova do Enem dos espíritas, né? É um super quiz muito divertido. Mostra, são mais de 30 testes, né? Onde tem de Chico Xavier, Allan Kardec, Emmanuel, André Luiz, né? Joana, Divaldo, né? Tudo para você testar teus conhecimentos, lugares, datas, né? Personagens espíritas, curiosidades, conceitos, né? Filmes, né? Tipo aqui, né? Eu vejo gente morta. Quem que falou isso, né? Que filme foi essa cena, né? Então, a gente tem aqui super quiz. Tem palavras cruzadas, quem gosta também, muito legal, umas palavras cruzadas espíritas. Tem livros, né? E no final, deixa eu mostrar aqui no final, tem uma... bom, tem umas caça-palavras. Aqui tem uma pintura mediúnica para você montar teu quadro de pintura mediúnica, né? Bem interessante, né? Aqui temos vários pintores, né? E aqui temos
também um quiz de biblioteca espírita, né, básica, com as obras de Kardec, Chico, enfim. Então é um super material para todo adulto, principalmente espírita, poder ter uma forma assim, bem divertida de conhecer a doutrina. Quem se interessou por todo esse material, onde é que pode adquirir esse material? Está vendo em que livrarias? Bom, tem várias distribuidoras e algumas grandes livrarias, centros espíritas que estão com o material, né? A editora desse material é a Boa Nova, boanova.net. Tá? Pode entrar, tem outras distribuidoras grandes, como a Candeia, ou a Megalibros, enfim, que distribuem o material. Alguns estão já disponíveis na Cultura, na Saraiva, online, né? Agora, o da Mônica, já estamos entrando até na FENAC, a gente está já em conversas com outras grandes cadeias de distribuição, na Saraiva. Estamos na posição 200, que entramos há pouco tempo, né? Entramos na 250, agora já chegou a 200 e a gente está cada vez no ranking, a gente pretende chegar entre os 100 primeiros, estamos felizes. E eu vi que você trouxe uma caixa aqui para a livraria da Federação Espírita Paraibana. Então você que está aqui em João Pessoa, corre para cá da livraria para adquirir esse material. Isso, aqui na própria federação, podem os amigos, né, que nos estão acompanhando adquirir o material. Na livraria Leão Denis. E quem quiser conhecer mais sobre as novidades, lançamentos, pode entrar no meu site, posso falar? Pode. É www.luishu.com www.luishu.com. Lá temos as novidades, matérias que estão saindo e os novos livros que vêm aí. As notícias, né? Tem algum material digital no site, não? Tem, pode ser baixado da Amazon também alguns livros, outros em aplicativos também, né, quem estiver no exterior, mas aqui o brasileiro adora pegar o livro, né, é porque é muito gostoso. Sentir o cheirinho da página. Sentir o cheirinho e também como é infográfico, né, é legal porque ele se abre, se vê em tamanho real, né. Mas quem preferir também levar no seu tablet, está na Amazon e temos também na Apple Store, né, para quem tiver iPad, iPhone, pode usar. Bom, antes da gente finalizar, pedido aqui na nossa produção que está pedindo para você contar a história da Guatemala, uma vivência, uma experiência sua na Guatemala. Ah, certo, ok. Bom, nós comentamos em uma oportunidade que estivemos num país chamado Guatemala, acompanhando um trabalho espírita, né? E na Guatemala, eles, na capital, eles juntam seus espíritas e vão ao interior, em caravanas, né? Então fomos num ônibus, umas 6 horas, depois mais 6 horas, subimos uma van, chegamos a pé um pouco, e a gente chegou na montanha. Eles têm o nome de Altiplano Guatemalteco, né? 4.000 metros de altura, né? E para surpresa nossa, lá tinha um centro espírita a 4.000 metros, na ponta da montanha, né? Não tinha neve, mas era muito alto, né? Muito frio. E lá dentro observamos, né, vários, mais de 1.000 espíritas, né? Nossa, foi uma surpresa, né? Porque as condições lá são muito, muito precárias, né? Então, observamos que eles vinham a pé 3 dias caminhando para chegar ao centro, né? E voltavam 3 dias a pé, voltavam, né? E uma coisa interessante é porque o dirigente do centro, ele mostrou um livro dos espíritos, né, do ano 1950. Era o único livro dos espíritos em 50 anos, né? E quando ele mostrou, né, para nossa surpresa, né, ele chamou um companheiro e falou assim: este nosso amigo aqui trouxe para nosso centro a primeira biblioteca espírita. Eu falei: primeira biblioteca? 3. Evangelho segundo o Espiritismo, né? Aí ele abraçou, as 1.000 pessoas em pé, choraram, né? Bateram palma, né? Por 3 evangelhos segundo o Espiritismo, né? É uma experiência muito legal, porque a gente vê como é difícil em outros países, né? A doutrina, e aqui a gente é rico demais, a gente tem mais de 7.000 livros, né? Títulos, né? Diferentes, e continua lá saindo, né? Eu quando estive na cidade de El Salvador, no país, né? San Salvador, a cidade, El Salvador, o país, um amigo espírita me falou: Luiz, sim, como é a Gênesis? Olha, nunca ouvi essa pergunta antes. Como assim, como é a Gênesis?
Não tem um livro de Allan Kardec, a Gênesis? Tem. Como é? Porque a gente nunca viu o livro, né? A gente sabe que existe, né? Mas nunca viu como é que é. Eu achei tão interessante isso, né? Hoje já tem a internet, você entra nos sites, né? Já tem PDFs e tal, mas na época não tinha, né? Eu achei assim tão interessante porque espíritas querendo saber, mas não tem acesso, né? E aqui nós temos até demais. A gente tem às vezes os livros da codificação, né? Mas estão todos aí guardadinhos, né? Sem abrir, né? Então, é interessante isto. A gente conta experiências lá fora. Eu me lembro do meu amigo, tem um amigo na universidade, quando a gente começou a estudar a doutrina, né? E todo mundo já fazia estágio, fazia uns trabalhos, né? E ele acompanhava a tarefa espírita, né? E eu falei, mas você, rapaz, é muito talentoso, tinha que fazer algum trabalhinho, já começar a ganhar dinheiro. Não, mas não sei o que e tal. Não, mas eu vou te emprestar o Evangelho segundo o Espiritismo. Depois de ler o Evangelho, você volta, me devolve ele e me diz o que você achou. Porque você é muito talentoso, não quer trabalhar nada, né? O que é isso? Não, tudo bem. Aí eu emprestei o Evangelho, né? Segundo o Espiritismo, né? 2 dias depois, ele me devolveu. Eu falei, poxa, mas eu te falei que era para ler. Não, mas já li. Não, mentira. Quem lê em 2 dias o Evangelho segundo o Espiritismo? Eu já li, sério. Ah, é? E o que você aprendeu? Que sejamos como as aves do céu, que não se preocupam pelo amanhã, Deus providenciará. Aí eu falei, mas você é muito esperto, né? Você pegou justo a frasezinha que queria para não trabalhar. Mas enfim, era fora de brincadeiras, né? É interessante porque a gente vê como é tanta fome de conteúdo lá fora que as pessoas às vezes devoram o livro, né? Mas hoje nós já temos internet que facilita tudo isso. Então, era só para comentar como o Brasil é tão rico, coração do mundo, pátria do Evangelho, sem dúvida. Muito brasileiro fala, não, mas aqui não sei o que, né? Não, mas é. Por incrível que pareça, com todos os problemas que tem, ainda assim está chamada a constituir-se a pátria do Evangelho, coração do mundo, né? O país, de longe, 98,5% dos centros espíritas do planeta Terra estão no Brasil. Um dado, 98,5%, né, dos centros espíritas do planeta estão aqui. Então, nós que estamos aqui e os que reencarnaram como brasileiros têm essa tarefa, essa missão linda de ser grandes divulgadores do Evangelho e levar isto para suas localidades. Luiz, muitíssimo obrigada por nos ter concedido essa entrevista, nos ter apresentado todo esse material, né? Pessoal de casa que está nos assistindo, né? Essa entrevista vai ser reprisada depois do nosso horário convencional e, como vocês sabem, todos os nossos vídeos ficam disponíveis no YouTube. Só que eu ainda quero reforçar um convite para hoje à tarde, às 16 horas, que estreia o nosso novo programa Autoencontro, onde psicólogas vão estar discutindo assuntos relacionados a essas aflições do ser, né, à luz da doutrina espírita. Então, convido todos vocês, hoje às 16 horas, no canal 5 da Rede Amigo Espírita, né, e participar com as suas perguntas, interações, que, como sempre, a gente gosta muito dessa participação de vocês. Então, agradecemos a audiência de vocês, contamos com vocês mais tarde, e um bom final de semana para todos, né, e uma semana maravilhosa para aí. Até mais.